Tadalafila, tudo o que você precisa saber que nunca ninguém te contou. Você sabia que esse medicamento ele pode ser utilizado para outras doenças além da disfunção erétil? Mas será que ele funciona para todo mundo? Será que ele é isento de efeitos colaterais? Como utilizar da melhor forma? É isso que eu, Dr. João Migovski, médico formado pela UFRJ, vou te contar hoje. Lembrando que se você quiser ler o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, esses hábitos vão transformar a sua saúde como um todo, incluindo a sua saúde sexual. O link está na descrição e nos comentários fixados. A Tadalafila é uma versão mais moderna da Sildenafila, o famoso Viagra. E ambos os medicamentos são inibidores da fosfodiesterase 5, uma enzima que, quando inibida, faz com que haja um aumento da concentração de óxido nítrico, um gás que também é um nutriente, é o único nutriente do nosso corpo que é um gás, responsável por promover a vasodilatação. E essa vasodilatação melhora o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, promovendo ereções mais firmes e duradouras. Como funciona a Tadalafila? O início de ação dela geralmente é 30 minutos após você tomar. E o pico de ação é após 3 horas. O que é interessante da Tadalafila é a meia-vida, tá? Então, a Tadalafila é aquele medicamento que você toma na sexta-feira para curtir o fim de semana e ela funciona no sábado e funciona até um pouquinho ali no domingo também, diferente da Sildenafila, que tem uma meia-vida muito mais curta, tá? Então a Tadalafila tem esse ponto positivo em relação a Tadalafila tem esse ponto positivo em relação à Sildenafila, essa meia-vida muito longa, então o efeito é bastante duradouro. As formas de administração mais conhecidas são os comprimidos de 5 e 20 miligramas em pastilhas. Há também pastilhas e há também o spray sublingual e alguns até colocam isso aí no chip de testosterona. Importantíssimo, a Tadalafila não vai te deixar duro do nada. Então você precisa de um estímulo sexual para que ela funcione. Eu aprendi isso no meu primeiro período da faculdade, em que eu fiz um trabalho sobre o estudo do uso dos inibidores da fosfodiesterase 5 em cobaias, em ratos. E aí, eles viram que o estímulo, além de ser um estímulo endotelial, além de ser um estímulo vascular, ele também precisa ser um estímulo nervoso. Por isso que você precisa ser estimulado endotelialmente, do ponto de vista vascular. Isso aqui vai te estimular, mas você também precisa de um estímulo de vontade, se é que você me entende. Quais são as indicações do uso da Tadalafila? Disfunção erétil, a mais comum e a principal indicação. Também é utilizada para ejaculação precoce, principalmente quando essa ejaculação precoce está associada a uma insegurança em relação à ereção e pode ser combinada também com a paroxetina ou algumas outras drogas para esse problema. E a Tadalafila também pode ser utilizada para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, próstata aumentada, próstata inchada. O uso de 5 miligramas ao dia pode melhorar o fluxo urinário e tem diversos outros efeitos que nós vamos abordar em outras ocasiões em relação à influência da Tadalafila na saúde prostática. Qual é a dose certa e a melhor forma de utilizar a Tadalafila? Não existe dose fixa. A dose varia de acordo com o paciente. Geralmente, para quem toma todos os dias, a dose é de 5 miligramas. Para quem vai tomar sob demanda, para um evento específico, aí muita gente recomenda a dose de 20 miligramas. Eu acho que 20 miligramas é muito
para boa parte das pessoas, ok? Então, talvez 5 miligramas funcione com você. Talvez 10 miligramas funcione com você. Talvez 15 miligramas funcione com você. Então, se com 5 funciona, com 10 funciona ou com 15 funciona, por que você vai tomar com 20? Não precisa. Por isso, o que é melhor? Comprar o de 5 miligramas. Porque se você quiser tomar 20, é só você tomar 4. Agora, para você tomar 5, partindo com o de 20 miligramas, você vai ter que partir, vai cair no chão, vai sujar, vai esfarelar, vai fazer um regueiro e não queremos que isso aconteça. Ok? Também existe a possibilidade de fazer o esquema misto. Tem gente que toma os 5 miligramas todo dia e na hora que vai precisar de uma potência maior, toma o de 20 miligramas. Isso também é possível. Mas o nosso princípio aqui é: use a menor dose que garanta um bom resultado. Pode ser com 5 miligramas, ok? Quais são os efeitos colaterais mais comuns da tadalafila? Congestão nasal e coriza, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular e um risco grave é o priapismo, que é uma ereção prolongada e dolorosa que é uma emergência médica. Mas felizmente não é tão comum, é raro esse efeito colateral do priapismo. A tadalafila pode parar de funcionar? Sim. Isso pode acontecer se você tem uma doença de base mais grave, por exemplo, pacientes diabéticos não respondem tão bem à tadalafila. Se você tiver aterosclerose, entupimento das suas artérias, também é possível que a tadalafila não funcione tão bem, ok? E ela também pode desenvolver uma dependência psicogênica. Então a pessoa ela não gera uma dependência química, mas a pessoa pode internalizar no pensamento dela que ela só vai funcionar quando toma a tadalafila. E aí ela fica insegura caso não use. Esse é o risco de utilizar. E também, quem usa na academia tem que saber que não é o uso adequado e indicado. Ela causa vício? Ela não vai causar vício orgânico, mas, como eu falei, pode gerar uma dependência psicológica. Por isso que é importante você fazer tudo com o acompanhamento médico. Atenção, a tadalafila não responde, não funciona em todo mundo. Como eu falei, diabético, quase metade dos diabéticos não responde bem à tadalafila. Muito porque o diabético ele é um paciente vasculopata, é um paciente que tem problemas circulatórios, é um paciente que muitas vezes tem aterosclerose, é um paciente que já tem a sensibilidade prejudicada, então ele tem vários fatores que prejudicam o funcionamento da tadalafila. Muitas pessoas também não respondem ao tratamento. Pacientes que passaram por prostatectomia também têm taxas ainda maiores de não resposta. Não use sem indicação médica. O uso incorreto aumenta o risco de efeitos colaterais. Sempre consulte um médico, de preferência um urologista, para guiar o seu tratamento. Lembrando, pessoal, livro Código da Longevidade. Problemas de ereção são problemas muitas vezes vasculares. Problemas vasculares, em sua maioria esmagadora dos casos, são problemas de hábitos, de estilo de vida, de comportamentos, daquilo que você come, que você bebe, da quantidade de atividade física que você faz, da qualidade do seu sono, da sua capacidade de gerenciar o estresse. Tudo isso influencia diretamente na sua saúde e, consequentemente, na sua saúde sexual. Leia o meu livro. Você não tem risco nenhum. Custa apenas R$ 39,90 e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Simples. O risco é meu, o risco não é seu. Compre o livro, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Não tem risco. Compre agora. Clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade. E não se vá, continue comigo, que eu separei outros 2 vídeos fundamentais para você continuar cuidando da sua saúde como homem. Assiste este vídeo aqui e este vídeo aqui que você não perde por esperar. Até daqui a pouco.